João, capítulo 17, é o nosso texto base, né? Nós estamos durante esses domingos falando sobre conhecer o coração do noivo. Nós vamos continuar hoje com mais um desejo do coração do noivo, que é que nós o amemos como o Pai o ama. Eu vou repetir porque eu preciso que vocês tenham isso muito, firme na memória de vocês. João capítulo 17 é a oração de Jesus. É Jesus falando com o Pai. Pode parecer algo muito simples, gente. Eu estou reforçando isso durante esses domingos, vou continuar. Parece muito simples, mas não é algo simples. É muito mais profundo que a gente possa alcançar. Porque nós não estamos falando da minha oração, nós estamos falando da sua oração. Nós estamos falando da oração daquele que tudo fez. Nós estamos falando da oração daquele que tem todo o poder, que está se submetendo a uma condição que ele não deveria se submeter. Entende? Ele já, diz as Escrituras, que ele já assume a forma de servo, ele já se destitui da sua glória, só que ele está indo para um nível mais profundo ainda. Entende? Isso é muito importante, porque quando nós entendemos isso, a gente começa a entender um pouco do coração de Deus. Nós começamos a entender um pouco do que Jesus tem ao nosso respeito, de como Jesus pensa ao nosso respeito. Porque se não bastasse já descer da glória, se não bastasse já sair do seu trono, se não bastasse mais ali apenas sair da condição de Deus, assumir uma forma de servo, se permitir ou se condicionar, né, às situações que nós vivemos, ele agora entra no lugar daquele que faz súplicas ao Pai por nós. Ele poderia simplesmente, de uma forma mais simples de você entender, dizer: eu já fiz a minha parte, e já seria excelente demais. E aí a gente começa a entender quando ele fala do servo bom e fiel, né? Que ele fala do servo bom e fiel não é aquele que apenas faz aquilo que está proposto, mas aquele que faz mais, que é capaz de surpreender. Ele não fala do bom e fiel se ele é o melhor, se ele é mais competente, se ele traz tudo com mais perfeição, mas é aquele que está com uma disposição, uma predisposição maior em entregar, e ele faz isso baseado em quem? Na sua própria pessoa. Ele fala isso baseado na sua própria pessoa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, assim como eu fiz, vocês precisam fazer. Jesus é o espelho, né? Jesus é o nosso guia. Jesus é aquilo que precisa ser a nossa referência. Às vezes nós buscamos muitas referências, e nada contra, sabe? Você se identificar com algumas lideranças, se identificar com algumas referências, você olhar para uma pessoa e dizer assim: parece que tem as minhas características, parece que pensa como eu. Ok, isso é muito legal, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus é a nossa maior referência. E aí a nossa maior referência está dizendo que, para mim e para você, que nós somos mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele não apenas veio cumprir a lei, porque cumprir a lei era fazer tudo aquilo que precisava ser feito, se condicionar a tudo que se condicionou, e está tudo certo, acabou. A cruz, tetelestai, está consumado, acabou. Mas não, ele está aqui agora antes mesmo de ir para a cruz preocupado. Ele não está preocupado, ele não está, sabe, ele está com o coração apertado. Sabe, a oração de pai é assim, né? As nossas orações são assim. Nós estamos vendo um filho se perder, pais, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pais espirituais, pais biológicos, nós somos assim. Aqui tem pessoas que eu vejo com um grande potencial, que eu sou um pai espiritual, que tem um potencial, eu vejo você perdendo, eu falo: meu Deus, não consegue enxergar. E assim, o que é pior não são os que se perdem fora, são os que se perdem dentro da casa de Deus. Entende? Tem mais gente se perdendo com a justiça do que com o pecado. Você entende isso?
Por quê? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente vai perdendo a referência de Deus. Aí Jesus está dizendo assim: Pai, eu amo tanto, eu sei das limitações, eu sei do que eles precisam. Eu imagino o pai dizendo: eu também sei. Você entende? Você está conseguindo entender isso? Amém ou não amém? Ele não está, sabe, falando com alguém que não sabe, mas assim, ainda assim, ele insiste. Eu quero fazer você entender o quanto você é importante para ele. Não importa a sua habilidade, não importa o seu talento, não importa a sua predisposição, nada disso é mais importante do que você mesmo. Como nós temos dificuldade de ser somente nós mesmos. Como nós vamos criando personagens, sabe, sobre a máxima de que nós podemos agradar a Deus. E Deus não quer um personagem, Deus quer você. Deus quer o teu coração. E quando isso começa a ser desconstruído? Quando nós começamos a entender o coração de Deus. Quando nós começamos a entender o coração de Jesus. Quando você começa a entender o coração de Jesus, você começa a perceber que muita coisa não tem tanta importância na vida. Muita coisa não faz muito sentido na sua vida, ou não vai fazer muito sentido na sua vida. Porque mais do que os seus afazeres, mais do que as suas entregas, Ele quer o teu coração. E isso é muito difícil de entender. É muito difícil a gente entender. É muito difícil a gente entender, porque Jesus se levantou no gasofilácio, aí fala assim, a gente fala assim: ah, porque ela deu tudo do que tinha. Mas tudo do que tinha a gente sempre remete à condição, né? Não, é porque o coração dela estava plenamente em Deus. Ao ponto de nada mais ser mais importante que o Senhor, nem a sua própria existência. Porque assim, dar do que tudo que ela tinha, como a mulher que fez lá o bolo para o profeta, era se preocupar mais com aquilo que Deus traz, o que Deus faz, do que com as suas próprias necessidades, com a sua própria existência. Aquela mulher é perfeita, ela disse para o profeta: tudo bem, eu só tenho um bocado de farinha, um punhado de farinha e um bocado de azeite, eu vou lá preparar. Eles disseram: prepara para mim primeiro. Eu estava catando os gravetos aqui, porque eu ia preparar esse bolo para mim, para o meu filho, e íamos aguardar a morte. Mas ela entende que ela precisava fazer. Por que ela entende? Porque ela é compreensiva? Quem consegue compreender num momento como esse? Não. Porque ela é apaixonada pelo reino. Porque ela é apaixonada por Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Onde está escrito essas linhas na Bíblia? São as atitudes. Aonde você quer chegar? Como você se relaciona com Jesus? Como você se relaciona com Jesus? Como é a sua relação com Ele? Como você enxerga Jesus? Você precisa fazer essa pergunta todos os dias. Como você enxerga Jesus? Eu não vou nem te pedir para que você fique preocupado se perguntar como Jesus te vê. Mas como você se relaciona com Jesus? E aí o capítulo 17, é ele abrindo o coração, rasgando o coração, dizendo: eu amo, eu os amo, eu quero eles comigo. Eu sei que eu já fiz a minha parte, eu sei que já cumpri o meu papel, eu sei por qual razão eu estou aqui, mas olha, eu quero te fazer um pedido. Aí ele sai da condição de Deus, né? Porque de forma bem simples para a gente entender, nós tendemos a bater no peito e dizer assim: não, mas eu posso, eu também sou autoridade. Ele poderia dizer, né? Mas não, ele entra para uma condição inferior para dizer assim: Pai, que eles estejam comigo onde eu estiver. E agora que ele está dizendo o seguinte: que eles possam me ver, foi o que nós falamos domingo passado, e por me ver, por contemplar a minha glória, eles possam se apaixonar voluntariamente. Jesus está propondo uma relação com Ele para provocar na minha vida e na sua vida uma paixão. Porque é inevitável, quem tem um encontro com Jesus, é inevitável, vai se apaixonar por Ele.
verso 10, você pode ler comigo? Diz assim: todas as minhas coisas são tuas. É isso? Você consegue entender isso? Coisas são mais importantes na nossa vida do que Ele. Não, não é não. É sim, para pensar. Para pensar. Na sua relação com Ele, se as coisas não têm sido priorizadas. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, e assim como nós somos um. Você entende isso aqui? Ele está propondo nós sermos igualados a Ele, estarmos nele de tal forma. Pastor, deixa eu tornar isso bem simples, para você não dizer aqui que eu saí daqui dizendo que era para você virar Deus. Não é isso. Ele está dizendo ter comunhão, ter intimidade, assim como eu tenho contigo, Pai, que eles possam ter. Quando eu estava com eles, guardávamos em teu nome, verso 12, protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Verso 13, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tires do mundo, mas os guarde de todo o mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 20, não peço somente para estes, mas também para aqueles que vierem a crer em mim. Verso 22, olha aí. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo. Verso 24, os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você pode curvar sua cabeça, pode fechar seus olhos. Pai, essa tua palavra, fala conosco, Senhor. Tenha liberdade, Deus, de fluir nesse lugar. Ó Pai, que o teu Espírito fale aos nossos corações. É o que nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Nada pode ser mais excelente na nossa vida do que ter um relacionamento profundo com Jesus. Nada. Baseado em tudo aquilo que nós já ouvimos até agora. Nada pode ser mais importante. O que Jesus propõe para a nossa vida é que nós o amemos de forma voluntária. E quando eu digo isso eu não amo ou não me relaciono com Deus porque eu tenho as minhas necessidades. Eu não amo e não me relaciono com Deus porque eu tenho medo do inferno. Se medo do inferno é a motivação da sua relação com Deus, está tudo errado. Se a busca de uma vida melhor é a motivação da sua relação com Deus, está tudo errado, você não ama. E aí, o que ele está propondo? Ele está propondo que você possa ver. Porque Jesus está dizendo o seguinte: se eles me verem, eles vão se apaixonar. A revelação, Jesus está falando que a minha autorrevelação é isso. A minha autorrevelação é o suficiente para despertar o que eles precisam. O que eles precisam é ter um encontro. E esse encontro todos nós precisamos ter. E Jesus está dizendo, olha, se eles se encontrarem comigo, se eles me verem assim como eu sou, ver todo o amor, tudo aquilo que há na minha vida, eles naturalmente se apaixonarão. Naturalmente haverá uma mudança, uma transformação na relação ou no relacionamento deles comigo. Haverá uma transformação nessas pessoas. Ele está dizendo que ao ver Jesus, nós somos transformados. Ao conhecer o coração de Jesus,
nós somos transformados. Se você parar para fazer um estudo sobre a pessoa de Jesus, se pegar sua Bíblia, pegar só os versículos, né, que falem da pessoa de Jesus, você vai se apaixonar por Jesus. É impossível de você não se apaixonar por Jesus. Você vai ver como Jesus transborda amor, Jesus transborda graça. Olha como Jesus transborda amor, que quando ele é ali interrogado, ou ele é inquirido, ou perguntado, seja lá a melhor maneira que você queira entender pelos seus discípulos, qual é o maior mandamento? Ele diz o quê? O maior mandamento é amar o seu Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O segundo maior é qual? Pregar, cantar, falar em línguas, curar, libertar, viver milagres. Não, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, e o segundo maior. Que loucura, gente. Que loucura. Como a gente tem um Deus, sabe, que propõe isso para a nossa vida e nós andamos completamente ao contrário. Está nos soltando amor. E está nos soltando amor, sabe por quê? Por um detalhe, porque nos falta graça. Quem tem a graça, esse favor que não merece, né? Ele naturalmente exala amor. No meio de grandes confusões, ele está propondo amor. No meio de disputas, no meio, sabe, de indecisões, ele está propondo amor. Em momentos difíceis, ele está propondo amor, está dizendo, olha só, o caminho é esse. Ele não está dizendo, jejue e ore, não estou dizendo que não tem o que fazer. Não adianta ser um bom religioso, não adianta alguém ser alguém que é capaz de cumprir as suas agendas, se não há amor. Quando vemos Jesus, realmente nós nos deparamos com amor. Ele diz, olha, todos foram alcançados pelo amor, menos o filho da perdição, porque esse não quis. Entende? A gente não consegue dimensionar por que aquele rapazinho lá, aquele ladrão na cruz, já entrou no céu, já entrou no paraíso antes de todo mundo. É o amor de Jesus. Até nos últimos momentos, ele está dando demonstração de amor. Os milagres de Jesus, gente, não era, sabe, como eu posso dizer, as manifestações de milagre, era somente, irmãos, o amor que exalava de Jesus. Jesus não olhava o deficiente físico e via a oportunidade do deficiente físico andar para que ele fosse, sabe, glorificado. Jesus amava o deficiente físico e entrava na dor do deficiente físico e dizia, essa dor precisa ser arrancada. Essa dor arrancada fazia o deficiente físico andar. Você está me entendendo? O amor. Hoje as nossas motivações não porque eu tenho um dom de cura, porque eu tenho isso, porque eu... Não, Jesus amava, né? Eu estou dizendo amava, no verbo do passado, enquanto homem, Deus caminhando sobre a terra, nos ama, Ele nos ama, e nós não somos livres das nossas chagas, nós não somos livres das nossas mazelas, para que Ele seja exaltado. Ele será exaltado sempre. Tudo que tem fôlego, diz a Escritura, vão exaltar Ele. Todas as coisas exaltam o nome do Senhor. É impossível que você olhe para uma grande paisagem, para um lugar maravilhoso, que você não diga, Ele é perfeito, Ele é exaltado em todo o tempo, mas Ele nos ama a tal ponto que aquilo que nos machuca, Ele tira. Você está entendendo isso? E é isso que ele está propondo. Ele está dizendo, se eles conhecerem o meu amor, vai mudar, Pedro. Se você entender o quanto Ele te ama, vai mudar. Se você entender o quanto Ele te ama, Marcos, vai mudar. É isso que ele está dizendo. A tua relação muda. Sabe, como o pai é muito mais mãe, né? Mãe, vamos botar assim, né? É muito mais flexível, é muito mais compreensiva. Onde há um ambiente de amor, irmãos, onde há um ambiente de amor, o pecado vai embora. Que isso, pastor? Diz as Escrituras, Paulo vai dizer que o amor dele nos constrange.
A Bíblia vai nos ensinar que quem nos convence é o Espírito de Deus. Como? Quando você vai errar e você fala assim, eu não posso. Sabe? Você eleva o sarrafo e coloca lá em cima, sabe por quê? Porque a lei não, porque a lei ela é vencida, né? Nós contrapomos a lei, mas o amor não, irmão. Não existe nada pior do que alguém que te olhar com um olhar de amor e dizer para você, eu estou decepcionado com você. Enfiar uma faca no teu peito e rasgar. Quem não se sente assim, é porque precisa ainda conhecer esse amor. Entende? Quem ama, irmãos, consegue mudar as atitudes. Por que você está mudando? Quem ama suporta todas as coisas. E é isso que ele está propondo. Ele está propondo para você ser o invencível, o imbatível, o inabalável da fé. Não, ele está te propondo ser um homem cheio de amor. Porque se você for cheio de amor, se nós formos uma igreja cheia de amor, nós seremos sim inabaláveis. Entende? Ontem a nossa irmã estava aqui ministrando. Lá atrás falava comigo. Eu conheci meu marido no centro de reabilitação, pregando para ele. Vamos deixar a hipocrisia de lado. Quem é que quer pegar uma filha e colocar uma filha no altar com alguém que estava alguns dias desses no centro de reabilitação para sair largar as drogas? Tenho duas. E jamais que ele ia desejar isso para os meus filhos. Mas quando tem amor, gente, tem amor, ninguém entende. Ninguém entende. Quando entra amor, ninguém entende. Quando entra amor, você ouve alguém dizer assim, não, mas eu precisei porque eu estava com meu marido, eu precisei porque o meu marido. Você está entendendo isso? Porque o amor é assim. É isso que Jesus está propondo. Me conheçam, sejam cheios de amor. Se eles me amarem, vão te amar, Pai. Jesus sabe que esse encontro com Ele, esse encontro com a revelação, vai produzir o amor que nós precisamos. Esse dia me falaram assim, pastor, tu está mudado, pastor. Se tudo era assim, assado. Falei, vamos olhar um pouco para o copo com a água e deixar a parte que não tem água para outros olharem. Começa a se preparar, gente. Começa a se preparar. Nós temos pontos de prostituição aqui na avenida, na Dutra. Nós temos que orar, passar ali, orar e pedir ao Senhor que todos aqueles travestis entrar dentro da igreja. E se entrar, você vai fazer o quê? Ou vai sentar do lado e abraça o teu irmão? Essa é a realidade. Se você não abraçar, o mundo vai continuar abraçando. Se você não amar, Satanás vai continuar destruindo. Chega, gente. Vamos deixar de ser hipócrita. Não, agora o pastor está defendendo os homossexuais. Pode entrar na igreja sim. E esse é o lugar para que eles possam entrar. Mas esse é o lugar para que eles encontrem amor, sejam constrangidos pelo amor de Jesus e mude as suas vidas. Você está entendendo isso? Mas quem é? Quem vai exalar o amor de Jesus? As canções que você ministra aqui, Pedro? As canções que vocês que assumem o altar ministram? Vocês acham que é isso? O seu rótulo de pastor, os seus rótulos de discípulos, o meu rótulo de pastor, o rótulo de diácono? É isso que vai exalar amor? É isso que Jesus está dizendo. Se me conhecer, vai entender porque eu sentava para comer com os gentios, para sentava com os fariseus e ninguém conseguia entender. Mas por que ele está sentado? Por que ele fala com ela? Mas por que eles estão com eles? Por quê? Porque eles não conseguiam dimensionar o amor. São doutores na lei. Garantidores, foram importantes. Não digo, preste atenção. Os fariseus, a gente costuma, tacar pedra. Taca pedra quem não lê Bíblia, quem não estuda. Os fariseus foram importantes. Muito importantes por manter, entende? A leitura, por manter a teologia, por manter, os conceitos de Deus vivo.
por um período. Um povo escravizado como o povo de Deus foi, ele teria perdido a identidade se não tivesse os fariseus garantindo a lei. Garantindo a lei, não estou falando da regra do jogo, mas garantindo a palavra, garantindo aquilo que receberam de Deus. Mas olha, Jesus agora está propondo um novo tempo. Jesus está propondo para mim e para você um novo tempo, irmãos. Jesus está propondo para a gente, sabe, conhecer o coração dele, se apaixonar por ele, porque assim nós vamos ser como ele é. Isso que ele está dizendo. Eles serão um, como eu sou contigo, né? Qual o maior mandamento, Jesus? Que amem a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame, o segundo maior mandamento é que ame o seu próximo como a ti mesmo. Precisa do louvor? Precisa, mas precisa mais de amor. Você entendeu? Precisa mais de amor. Precisa da recepção? Precisa, mas precisa mais de amor. Você entende? Precisa de vocês aí da transmissão, que alguém está nos assistindo. Precisa de vocês da iluminação, do som. Precisa, mas precisa de mais amor. E nos falta amor, porque nos falta Jesus. É duro, mas essa é a verdade. Quando nos falta Jesus, a legalidade toma a frente. Quando nos falta Jesus, a regra entra na frente. Cultivar o amor, irmãos, precisa cultivar o amor de Jesus. Ambientes que há mais amor, há menos, presta atenção, menos injustiça. Ambiente onde há mais amor, onde cultivamos mais o amor, há mais compaixão. Há mais compaixão. Ambiente onde há amor, imperfeitos encontram um lugar. Você entende isso? Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos amar. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Salmos. Eu preciso ler um salmo. Salmos 42, está dizendo aí para vocês. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Todo mundo sabe quem foi Corá? Corá foi um homem da tribo de Levi que insurgiu contra Deus. Na verdade, insurgiu contra Moisés. Sabe aquelas coisas que a gente não aceita? Não pode. Diz a Bíblia que Moisés desafiou ele, né? Porque Corá foi publicamente dizer, Pedro, que você, por que Pedro faz e por que Pedro tem que fazer e não eu? Parece que é a igreja do nosso dia, né? Parece que essas situações elas se repetem. Por que se repetem, irmãos? Porque não há um ambiente de amor. Depois do desafio, com Moisés, diz a Bíblia que abriu-se um grande buraco. As escrituras dizem algumas versões que a boca era como se tivesse dentes e engoliu Corá. Só que Deus é tão bom que ele vai dizer que os filhos de Corá não foram consumidos. Ele não diz os filhos, mas ele diz, olha, a descendência de Corá não foi perdida. E aqui é um texto, mas a gente sabe, né? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. A gente sabe que quando algumas coisas acontecem com os nossos antepassados, ou com aqueles que eram autoridade na nossa vida, é muito mais difícil como filho a gente provar que nós somos diferentes. Você está conseguindo acompanhar? Então os filhos de Corá precisavam provar o tempo todo para a igreja que eles não eram como o pai, que eles ansiavam por Deus, porque eles desejavam Deus, né? Quantas pessoas hoje estão no nosso meio, sabe, que estão precisando provar que elas mudaram. E o impressionante é que nós somos seletistas nesse ponto de aceitar mudanças de porque parece que alguns pecados
nos confrontam menos do que o pecado de outros. O cara fornicou, está tudo certo. O cara mentiu. Mentira é um pecado, irmãos. Presta atenção. Legitimado hoje na igreja. Gente, a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Mas nós legitimamos, porque parece que as mentiras estão associadas àquilo que a gente pensa. Sabe por quê? Porque falta amor. Aonde há amor, não há um ambiente de mentiras. Você entendeu isso? Aonde há amor, irmãos, não há ambiente de guerra. Não há ambiente de guerra. Salmo 42, verso 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Gente, verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Esses são aqueles que são descendentes daquele que insurgiu contra Moisés, que foi um contraponto contra Moisés. De uma forma bem simples para você entender, que achou que Moisés não deveria fazer, ou não deveria ser digno para fazer, ou ele não simplesmente ele seria. Você vai ler os versículos posteriores, Moisés diz assim para eles: ei, vocês já não acham importante demais, valoroso demais, vocês serem separados para servir? É como se Deus estivesse dizendo para mim hoje, para você: você não acha já que foi bom demais para a sua vida Ele ter feito tudo o que Ele fez por você, ter te separado, e você não acha o suficiente? Sabe por que nós achamos que nunca é o suficiente para a nossa vida? Porque nos falta amor. Porque quando conhecemos a Jesus, que temos o amor de Jesus, que conhecemos o amor de Jesus, a gente diz: ei, não sou merecedor desse amor. Eu não sou merecedor. E não estou falando você ter uma oração hipócrita de autocomiseração, não, né? Que tem uns aí que são hipócritas. Estou falando de conhecer. E quando conhece o amor, irmãos, desculpa dizer uma coisa para você, você vai se constranger. Ele está aqui, os filhos de Corá dizendo: eu anseio. É como se ele dissesse assim: olha, não importa o que os meus pais fizeram, não importa o que meu pai fez, não importa o que a minha descendência fez, nós ansiamos pela tua presença, nós queremos a tua presença. Preste atenção nisso. Diz: olha, eu tenho sede. Como tem sido a sua relação com Deus? Como você tem vivido? A estratégia de Deus é gerar no nosso coração o amor, e é esse amor que vai nos sustentar. Esse amor que vai nos manter de pé. E aí você percebe que o grande desafio do povo judeu até hoje é porque lhe falta amor. E o que o povo judeu queria era um guerreiro, um combatente, um general, sabe, um conquistador. E ele está dizendo: eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor. Eu vim para transbordar amor, eu vim para transbordar graça. Você entende isso? Você tem sede dele? Você possa pedir que o Espírito Santo inflame o teu coração, que o Espírito Santo encha teu coração de amor. Abra sua Bíblia comigo agora em Oséias. Você vai abrir alguns textos que eu preciso que você abra. Oséias capítulo 2, verso 16. Mas eu vou ler do verso 2. Acuse a mãe de vocês, acuse-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e seus adultérios dentre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa, nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, uma terra seca, e deixarei que morra de sede.
Não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Como é semelhante aos nossos dias, né? Verso 7, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Verso 8, ele não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo. Verso 10, portanto farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. 10, agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Verso 12, devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais elas diz: este é o pagamento que eu recebi dos meus amantes. A gente pode trocar algumas coisas aqui, é porque eu não vou ter tempo para fazer isso. Mas ela está falando sobre as nossas conquistas. Sabe? Hoje na igreja, triste isso. Triste. Você é medido por aquilo que você tem. E não é o que você tem em você, não. É o que você tem que as pessoas podem ver. Não, ele é abençoado. Não, ela é abençoada. Sabe nem como é que está chegando. Não, ele é uma benção. Não, olha só, ela é uma benção. Verso 13, eu castigarei pelos dias dos Balaíns. Verso 14, portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Tem hora que a gente precisa entrar nesse lugar, gente, onde a gente não tem nenhuma outra alternativa que não seja se permitir ouvir Deus. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, porque se não for essas situações, a gente não consegue ouvir Deus. Naquele dia, diz o Senhor, Ele me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Você entende quando fala Baal? O que Ele está propondo é uma relação íntima. Está dizendo, olha, vai me chamar de meu marido, sabe quem é? É a noiva, é a igreja, é você. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Isaías, você pode abrir sua Bíblia comigo? Isaías capítulo 62. Ele não quer apenas que você conheça Ele como mestre, querido, mas Ele anseia que você o conheça como noivo. Diz assim, vou ler do verso 1, né? Por amor a Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a justiça saia como um esplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por quê, irmãos? Por justiça? Porque são merecedores? Por amor. Existem 2 textos na Bíblia que Jesus chora. Quais são esses 2 textos? O primeiro texto é que quando seu amigo está enfermo. E o segundo texto é quando Jesus, do Monte das Oliveiras, antes da entrada triunfal, olha para Jerusalém. As suas 2 paixões. Lázaro representa eu e você, e Jerusalém representa a igreja. Você entende isso? Queridos, sem amor não dá. Sem amor não dá. Verso 3, você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada, você será chamada de minha delícia. Eu separei essa versão porque eu fiquei muito impressionado com essa versão.
E aí eu fui ler, nos originais, olhar os originais, para ver se era possível essa tradução. E é possível. Você entende isso? Delícia, irmãos, é algo que você provou, que você sabe que é bom. Você entende? Ele está dizendo que ainda que você não se veja assim, ele está dizendo que você é bom. Você é bom. Você pode olhar para alguém e dizer isso, ele está dizendo que você é bom. Você pode, abre a sua boca e diga assim, ele está dizendo que você é bom. A sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você e a sua terra se casará. Sabe o que está dizendo, irmãos? Eu não estou propondo amor para que vocês cumpram apenas um papel. Eu estou propondo amor porque amor é o que me permite me relacionar com você. Você está entendendo que a ideia de Deus não é apenas te tirar do pecado, não é apenas te tirar da morte eterna, te levar para a eternidade, não. Ele não está propondo sentar num trono e ter ali os seus adoradores adorando. Ele está dizendo, eu estou propondo uma eternidade com você, eu estou propondo um relacionamento profundo com você, eu estou propondo a gente passar a vida inteira juntos. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que amor é esse? Você consegue dimensionar isso? Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim, você consegue dimensionar isso? O amor de Cristo cria servos cuja identidade, as suas identidades estão apenas nele. Deixa eu tornar isso mais simples. Servos que são separados pelo amor de Jesus somente estão acima de função, de lugar e de posição. Você entende isso? Amém? Obrigado pelo amém. Servos que amam Jesus, eles querem Jesus manifeste em suas vidas, eles não querem milagres manifestos. Eu falei aqui esses dias, isso foi semana passada, 44 anos, não lembro se é uma menina, ou se é um homem ou se é uma mulher, 44 anos paraplégico, ora todos os dias, está feliz todos os dias. O que está te faltando, irmão? Você que tem as suas duas pernas, seus dois braços, que fala muito bem, que ouve muito bem, o que está te faltando? Eu sei que essa não é uma daquelas mensagens que a gente gosta de ouvir, não, né? Mas servos que exalam o perfume de Jesus, desejam Ele mais do que o prestígio que Ele pode promover. Quer me deixar chateado é chegar num lugar e dizer, pastor, vem aqui. Pastor. Isso não é honra não, irmão. Pastor, está querendo não honra. Sabe quando alguém está querendo honrar ou quando alguém está querendo bajular? Não sabe. Mas tem gente que gosta de bajulador. Pastor, você é perfeito? Não, sou cheio de defeito. Mas o que eu tenho pedido a Deus é amor. Amor. Olhar de amor. Porque o meu olhar de recriminação, de justiça eu já tenho. Isso já faz parte da minha carne. Eu preciso lutar contra isso todos os dias. Isso já faz parte da minha carne. Olhar e dizer, esse pode, esse não pode. Aquilo é ou não é. Certo é o certo, errado é errado, né? A Bíblia diz sim, sim, não, não. Mas a Bíblia diz que nós estamos cheios de amor e cheios de graça. Somos cheios de amor, irmãos. Servos cheios de amor, eles honram o prazer de amar a Cristo e conhecê-lo. Aí quando ele olha para Moisés dizendo assim, gente, já não está bom não? Já não está bom não? Vocês não acham que Ele foi precioso demais com vocês, dando a vocês essa oportunidade de servir? Não está bom não, querida. Você está vivo. Não está bom não, você hoje
está respirando, não está bom não. Você tem que ser o Senhor da verdade, você tem que ser o Senhor da razão. Não está bom não. Não está bom você estar aí, ter a sua família de pé, sabe, ter visto a mão de Deus sobre a tua família, ter vendo Deus cuidando dos seus. Não está bom não. Você precisa ser o juiz implacável. Não, as coisas precisam se acertar. Elas devem se acertar, mas coloca amor. Vai lá para aquele que te feriu, ama. Vai lá e ama. Por amor a gente suporta coisas, irmãos. Por amor nós suportamos. Sabe o que manteve ele na cruz? Foi amor, irmãos. Foi amor. Pai, eles não sabem o que fazem. Sem palavras carregadas de amor. Está dizendo, Pai, eu sei que o Senhor está irritado, mas que a sua ira não se derrame sobre eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele está falando do momento mais agudo de dor de Jesus, que seria extremamente compreensível se ele dissesse, Pai, manda um raio, Pai, elimina, Pai. Não, ele diz, Pai, eles não sabem o que fazem. Por que nós temos que ser diferentes, gente? Por que a gente precisa ser diferente? Por que a gente não pode ser um pouco mais vulnerável? Por que a gente não pode ser um pouco mais aberto, sabe? Por que a gente não pode ter um coração um pouco mais desprendido? Por quê? Por que a gente não pode ter um pouco mais de amor pelas pessoas? Porque a gente precisa vir nesse lugar, porque a gente tem uma agenda a cumprir, sabe? Por que a gente não vem nesse lugar e diz assim, Senhor, isso é o mínimo do que eu posso fazer. Isso é o mínimo, mas eu não estou aqui porque eu vou ser reconhecido, eu não estou aqui. Gente, isso aqui, ó, esse bastão que potencializa a voz, irmãos, isso é terrível. Permita que o seu coração fale alto. Permita que o seu coração fale alto. Quando o seu coração falar alto, querido, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Conheça o coração dele. Para de olhar para as mãos, para de olhar para aquilo que ele pode fazer. Conheça o coração dele. Quando você conhecer o coração dele, você vai conhecê-lo. Ei, Pedro, não faça isso. Ele pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Que isso, irmão? Você está entendendo isso? O que é isso? Ah, pastor, mas Pedro estava com razão. Pedro estava defendendo ele. Não. Quando Pedro tentou afastar ele do propósito, ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque beija no rosto que trai, meu amigo. Sabe o que ele está dizendo? O meu amor é maior do que todas as coisas. O meu amor por eles é maior do que tudo. E qualquer um que entre nesse lugar de interferir contra o meu amor, para mim é pior. Você entende? Sabe por que nós temos muitos problemas, irmãos? Porque falta amor. Falta amor. Ele está propondo para mim e para você, dizendo, ó Pai, que eles me amem. Que eles me amem. Porque se eles me amarem, eles vão te amar, Pai. Que eles me amem. Que eles me vejam. Que sejam servos separados. Que sejam pessoas separadas. Que sejam santas. Mas que sejam pessoas constrangidas, quebrantadas, arrependidas das suas práticas. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É como se os filhos de Corá estivessem dizendo: olha, nós vivemos um bloqueio por conta daquilo que os meus pais fizeram, e eles não permitem que eu entre.
Eles não permitem que eu vá. Eles não permitem. Será que eles não vão fazer como seus pais? Será que ele não vai fazer como seus antepassados? Será que eles não vão fazer as mesmas coisas? Querido, se permita. É muito profundo o que eu vou te dizer hoje. Se permita ser traído novamente. Se permita ser ferido novamente. Se permita ser machucado novamente. Porque é isso que Jesus está propondo ao céu. Eu me permito, Pai, por amor a eles, ser machucado de novo. Eu me permito. Cruz não, irmãos. Nós machucamos Jesus todos os dias. Ele está dizendo: Pai, a cruz eu vou cumprir, mas eu me permito. Eu me permito, sabe por quê? Porque eu quero a eternidade com eles. Quantos querem a eternidade com Jesus, irmãos? Diga para ele: Senhor, eu quero me permitir ser machucado, eu quero me permitir ser ferido novamente, mas eu quero, oh Deus, estar diante da tua face. Eu quero contemplar o teu amor. Eu quero